O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, o que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Né? Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes, mas o trabalho vinha sendo feito e até a queda dessas estatísticas criminais é um indicador relevante de que o trabalho estava sendo positivo. O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral. Né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Ontem, né, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então a autonomia da Polícia Federal, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Então o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente uma proposta dessa espécie, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal, e por todos esses motivos, ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito.
A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava, né? Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex officio. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. Para mim, esse último ato também é uma sinalização de que o presidente me quer realmente fora do cargo, não me quer presente aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não vejo aí muita justificativa. Ou no futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Bom, a gente nunca esquecer, a mulher do Bolsonaro, Sua Excelência a primeira-dama do Brasil, tem dinheiro do Queiroz na conta dela. O Bolsonaro disse, nunca mostrou um documento sequer, nem uma TED, nem um DOC, muito menos um contrato, que isso era um empréstimo que ele tinha feito para o Queiroz e que o Queiroz pagou não para ele, mas para a mulher dele. Nunca isso foi demonstrado. Evidentemente que nós que estamos na vida pública somos vilipendiados, insultados, caluniados, injuriados todo dia. A gente não pode ter medo disso, faz parte de uma democracia em construção, maus costumes ainda são, infelizmente, uma coisa muito comum. Mas quando a gente não deve, a gente não teme. Eu, por exemplo, acho que nenhum político ou mandatário ou ocupante de cargo público deveria ter direito a sigilo bancário e fiscal. Eu acho. Eu, por exemplo, não tenho. Qualquer um que quiser conhecer, para mim, zero problema. Agora, eu não ocupo nenhum cargo público. Do que está com medo o senhor Jair Bolsonaro? Por que não se faz a devassa e a explicação e amanhã ele mostra que tu foi inocente, cobra as indenizações devidas por quem tenha eventualmente levantado? Mas não é, que ele é culpado até o gogó. E não é culpado só de roubar dinheiro público, que aliás foi prática do Bolsonaro. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal e o Bolsonaro tinha vários funcionários fantasmas que não pisavam lá, assinavam o recibo e o Bolsonaro botava o dinheiro no bolso e ele que ensinou essa prática corrupta para os filhos. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a suspeita de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio, filho do presidente Jair Bolsonaro. Durante boa parte de seus 5 mandatos como vereador, Carlos Bolsonaro deu emprego à ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, além de 7 parentes dela. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga oficialmente indícios de que eles eram funcionários fantasmas. O MP quer saber também se no gabinete havia a prática da rachadinha, que é a devolução de parte dos salários para quem exerce o mandato. São 2 investigações paralelas. A investigação criminal está nas mãos do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen. O procedimento civil, que apura se houve improbidade administrativa, está na Promotoria de Defesa da Cidadania. A revista Época confirmou a existência dos procedimentos que correm em segredo de justiça. A base da investigação é uma reportagem da própria revista, publicada em junho deste ano. A reportagem revelou que vários desses funcionários moravam em cidades distantes do Rio e eles nem sequer tinham crachá para entrar aqui no prédio da Câmara Municipal.
O casal Guilherme e Ananda Hudson e uma cunhada, Monique Hudson, moravam e trabalhavam ou estudavam em Resende, no interior do Rio, a 168 quilômetros da capital. Marta Vale morava além da divisa do estado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, a 185 quilômetros da Câmara Municipal do Rio. Gilmar Marques vivia mais longe ainda, em Rio Pomba, a 272 quilômetros do gabinete. A professora Marta Vale, cunhada de Ana Cristina Vale, passou 7 anos e 4 meses como funcionária oficial do gabinete, recebendo um salário bruto de R$17 mil. Mas ela disse à revista Época que nunca trabalhou lá. Eu não trabalhei em nenhum gabinete, não. A minha família lá que trabalhou, mas eu não. Porque tem seu nome nomeado lá. Mas não fui eu, não trabalhei, não. Outro funcionário, Gilmar Marques, ex-cunhado de Ana Cristina Vale, disse à revista que não se lembrava de ter trabalhado no gabinete de Carlos Bolsonaro. Perguntado sobre o salário de R$14 mil, Gilmar respondeu à repórter: "E eu ganhava? Isso aí você deve estar enganada."